glória a Deus, porque Ele faz na hora dele, do jeito dele. E muitas vezes Ele prova a nossa fé. Fiquemos na dependência do Senhor. Amém? E aí Deus começou a ministrar no meu coração uma palavra interessante, porque assim, parece uma continuidade do que até eu falei com vocês no domingo aqui na Vivando Nações. E eu quero te convidar, mulher, a abrir o livro de Esther. Livro de Esther. Tantas vezes, talvez você e eu, nós ouvimos acerca da palavra de Deus no livro de Esther. E eu fico maravilhada com o Senhor, porque em tantos momentos Ele nos mostra lições diferentes. Às vezes dentro do mesmo livro, né, Cássia? Lições tão diferentes, tão maravilhosas para o nosso dia a dia, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. E a palavra de Deus no livro de Esther, quero te convidar para ler. Livro de Esther. Capítulo 2, versículo 7. Amém? Esther capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Este criara a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e vistosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Amém? Podeis assentar, queridos. Glória ao Senhor. Sabe que eu, observando a vida de Esther, e fazendo a leitura e buscando em Deus a revelação de Deus para nós no dia de hoje, o que Deus ministrou no meu coração foram várias lições. O que eu anotei aqui foram 5 lições. Ali fazendo os estudos e observando. Mas teve uma das lições que foi aquela assim que foi bem gritante para mim. E Deus falou no meu coração que vai mover corações de mulheres nessa noite com aquilo que foi muito gritante. Amém? Porque Deus faz desse jeito. Ele fala conosco através da sua palavra. E pode ser que você tenha feito muitos questionamentos ao Senhor neste tempo. Quantas sentiram que os tempos ainda não estão, digamos, tranquilos, ainda estão turbulentos? Quantas perceberam isso nos últimos meses aí? Mas na palavra de Deus tem resposta para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Então, quando eu leio Esther aqui no capítulo 2, no versículo 7, eu quero dizer para você, mulher, algo muito importante. Aqui diz que Esther, ela não tinha pai nem mãe. E o versículo e a parte seguinte diz assim, ó: era moça bela de aparência e formosa à vista. Você já viu alguém que não tem pai nem mãe, que talvez perdeu quando criancinha ou mesmo quando adulto? Eu tenho pai, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos. E eu sei que é um buraco na alma, na vida daquela pessoa. Dependendo da idade, a gente sabe que isso é de uma forma mais agressiva. E aquela pessoa fica buscando uma cura em Deus para aquilo que ela está vivendo. E a palavra de Deus nos fala que esta mulher, ela bela de aparência, formosa à vista. Sabe o que me veio ao coração quando eu li isso? Muitas vezes você olha a beleza de alguém externa. Talvez você diz, ela é mais bonita do que eu. Talvez você diz, ela tem mais do que eu. Mas talvez você tem pai e mãe e ela não tem. Já percebeu isso? Às vezes a gente só olha para o que a mulher tem de mais atrativo, atraente, ou aquilo que chama mais atenção. E parece que aquilo vai cobrir as feridas da alma dela, a sua história imperfeita, mas não cobre. Eu quero dizer para você, essa mulher que era Esther, que era uma menina órfã, a palavra diz que ela tinha essa qualidade, mas também que ela tinha uma falta. E muitas vezes Deus nos chama nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades e na nossa história imperfeita. E quando eu via isso, eu fiquei, Senhor, quantas mulheres fazem isso, se comparando com as outras, sem observar que todas nós passamos aflições na vida, todas. Às vezes uma numa área, às vezes a outra noutra. Não se sinta diminuída, desprezada por Deus, porque talvez a outra tenha algo e você não tem. Ele nos chamou nas nossas histórias imperfeitas com um propósito poderoso para viver na terra, amém?
Quando eu vejo então a história de Esther, nós vemos ali então que o rei Assuero, vocês conhecem a história, que realmente ali a rainha Vasti, ela perde o poço e realmente de uma forma sobrenatural, Deus dá graça a Esther diante daquele rei e ela se posiciona como rainha. Aí você compara de novo, Deus fez ela rainha e não me fez. Ela está no trono e eu não estou. Mas eu quero te dizer, se você é rainha, ou se você serve a rainha, né? Se você é líder, ou se você também fica lá naquele bastidor, na intercessão do teu quarto, talvez. Todas nós temos funções prontas a serem exercidas no reino de Deus. E muitas vezes elas podem ser desafiadoras. Tanto para a rainha, como para o povo judeu. Eles passaram por situações difíceis de aflição. E de ter que buscar em Deus uma solução. E eu quero fazer aqui também a leitura, porque a palavra nos mostra então que Esther, ela se torna rainha. E nisso nós vemos então que ela tinha ali em Deus um propósito de vida e que ela chega até lá em muita sabedoria, com pureza e simplicidade de coração. Aquela menina com uma vida imperfeita, Deus preparou para ela um lugar de tanta autoridade, né? Glória a Deus. Deus pode fazer isso na vida de tantas mulheres, né? Nas nossas imperfeições e fraquezas. Nos colocar em posições de influências. Ou também não. E ainda assim, Ele é Deus. E ainda assim, cada uma tem um papel importante no reino de Deus. Então a palavra diz que Esther, ela se posiciona ali naquele, né, local de realmente um destaque para uma nação. Quando a gente fala em rainha, você pensa o quê? Você pensa o quê quando você pensa numa rainha? Coroa, trono, fineza, chá da tarde, né, Francisca? E não é o chá no copo não, é na xícara assim, né? A serva vem, bota o chá, sai, né? Banhos de banheira com pétalas de flores. Eu vi um filme que a tradição daquele país da África era assim: o rei e a rainha chegavam, onde eles chegavam, eles tinham 3 servas muito bem vestidas que iam à frente deles, porque elas iam jogando pétalas de flores e eles iam passando. Aí você imagina Deus fazer isso com você? Tem gente que não olha nem mais para trás, né? Mas a mulher de coração puro, que sabe de onde veio e ao Deus que ela pertence, ela tem humildade no coração. E ela é capaz de servir ainda que tenha uma coroa na sua cabeça, amém? E ali eu fiquei lembrando disso. Eu fiquei como a gente veria Esther, observando essa história dela. Nós como mulheres comuns, né? Leva um menino na escola, volta para casa, lava a louça, vai para a faculdade de noite. Tá arrebentada no outro dia, acorda cedo. Às vezes adoece. Talvez não tenha um plano de saúde, vai orar a Deus e uma vida comum talvez. Mas a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Glória a Deus. Sacerdócio real escolhido com o propósito de Deus para viver na terra. E eu estava lá em casa meditando que ser uma rainha não é somente você estar lá liderando uma nação. Porque Ele diz que nós somos sacerdócio real e cordeiros com Cristo. E Ele nos deu coisas para governar e decisões para tomar. E um povo para abençoar. E aí eu olho para a vida de Esther. Esther, dentro desse ambiente todo, né? Meu Deus, não consigo nem imaginar um negócio. Você já entrou num lugar assim? Num palácio de um rei? Eu nunca entrei. Quem entrou? Eu nunca entrei. Mas eu já morei na Itália. E lá praticamente toda cidade tem o quê? Um castelo. Coisa mais linda. E eu fui lá e eu não entrei nesse castelo, mas eu observei, eu fiquei, meu Deus, quem morou neste lugar? Isso é casa pra gente. É sobrenatural uma vida daquela, eu não entendo. Mas eu entendo que todos aqueles também tinham problemas e eram frágeis como nós, mas tinham uma rotina diferente da nossa, condições diferentes. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que a vida é como uma erva que passa. E que daqui nada poderemos levar. Então coloque Esther nesse nível nessa noite, amém? Como uma mulher de carne e osso. Com decisões, com um pouco de requinte, mas também com alguns de repentes na vida. Quem já passou um de repente? De repente chega a bênção. De repente também chega uma notícia difícil, não é assim?
o de repente. E aí eu fiquei meditando sobre isso. E a palavra diz aqui no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 13. Um momento que eu quero destacar para nós mulheres nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz que Esther pertencia ao povo judeu. E que isso não lhe era notório ali diante do rei. Ela deixou isso de uma forma omissa. E a Bíblia diz que ela foi criada ali pelo seu tio Mardoqueu. E que Amã, aquele que também servia ao rei, ele começou a odiar Amã porque não obedeceu o decreto de que Amã se curvasse. De que as pessoas se curvassem diante de Amã. E quando ele sabe que Mardoqueu não faz isso, aquele tio de Esther, este homem, a Bíblia diz aqui, na minha diz assim, Amã pretende matar todos os judeus. Enquanto isso, Esther estava onde? Não estava sabendo de nada, levando uma vida, a sua rotina normal. E a Bíblia diz assim no versículo 13, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias. Foi dado um decreto, foi dada uma autoridade para este homem, para que ele enviasse cartas às províncias para que os judeus fossem mortos. Quem era judeu? Amã era judeu. Esther também fazia parte daquele povo. Então a Bíblia diz, para que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Ou seja, não ia sobrar nada. Criança, velho, mulher, menino, homem, e até as coisas que eles tinham, todos aqueles que não eram judeus podiam levar. E estava tudo certo. Porque um decreto de uma autoridade maior tinha sido dada. Mas quem é a autoridade maior na nossa vida, querida? Amém? Você tem um Deus a quem você pode recorrer no dia mau. Porque a Bíblia diz que este Deus, ele faz coisas mudarem de posição. Ele faz corações se quebrantarem. Ele faz decretos serem revogados. Então a Bíblia diz assim, ó. Que tudo isso está acontecendo, essa notícia todinha está sendo dada. Eu quero dizer para você aqui, essa lição número 3. A número 1 foi uma história imperfeita e uma escolha de Deus. Eu e você. A número 2 foi, você tem um propósito de vida em Deus. A número 3 foi, os dias maus eles podem chegar. Jesus falou isso para nós, amém? Márcia, mas o dia mau chega até na vida de Esther. A vida dela é tão perfeita. A gente fala assim das vezes das mulheres. Às vezes a gente vê aquelas mulheres pregando na TV para multidões, né? Lindas, bem vestidas, falando com a sabedoria de Deus tão grande. Quando você vai ouvir o testemunho daquelas mulheres, você fica, meu Deus, ela passou mais que eu de processo. Toda vida tem um processo. A gente vê muito isso nas histórias das mulheres. E lá em casa, eu meditando sobre isso, me veio a seguinte meditação. Talvez naquele dia lá, em que o decreto estava sendo dado, as notícias iam correr, que Esther talvez ainda não estava sabendo o que é que Esther ia fazer naquele dia. Deus falou isso tão forte comigo. O mal está lá correndo solto. O decreto está lá. Ela não estava nem sabendo o que é que ela ia fazer naquele dia. Qual era a programação de Esther naquele dia. Os planos dela. Isso acontece muito na minha vida e na sua. Eu e você, nós fazemos planos. Talvez Esther ia tomar um banho de sol com as servas dela, né? Não sei qual era a rotina dela. Talvez ela ia ter um jantar especial com o rei e todo aquele povo. E aí eu e você fazemos planos. Foi isso que Deus falou no meu coração muito forte. Sabe por quê? Porque nos últimos tempos a gente tem visto muitos planos sendo tragados por notícias difíceis, por momentos difíceis. Mas Deus está dizendo para mim e para você, ainda no dia que o seu plano talvez não foi como você gostaria, Ele ainda é Deus que ouve a tua oração. Amém? Muitas se sentem frustradas quando planejam tantas coisas e as coisas não acontecem. Mas Deus tem me ensinado tanto nisso. Tem dito, fica em paz. Creia que não houve uma permissão, tá tudo bem. Se é para tentar de novo, vai. Se não, fica aqui. Aprende algo com isso aqui que não deu certo.
E eu fiquei meditando nisso, e a palavra diz no capítulo 4, que Esté recebe uma notícia. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha se doeu muito. Eles fizeram Esté saber. Olha aqui o que a palavra disse, ó. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, com lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Esté capítulo 4, versículo 3. Tudo isso acontecendo, e a notícia chega onde? Lá nos ouvidos de Esté. Já chegou alguma notícia ruim nos seus ouvidos nos últimos tempos? Deus está dizendo para nós nessa noite algo que Deus falou comigo aqui no programa Manhã Preciosa essa semana. Provérbios capítulo 3 diz assim, ó: quando vier o pavor repentino, o Senhor continuará sendo a minha esperança. Amém? O pavor repentino, você acha que não chegou um pavor na vida de Esté naquele dia, sobre todo o povo de Esté? Eles estavam vivendo dias de luto, dias de lamento, está escrito, dias de pavor, decretos de morte. Olha, dia 13 está agendado, viu? Diz que vão matar você e levar e matar os seus filhos e vão pegar suas coisas. É um dia de pavor, não é? Eu fiquei, Jesus, até Esté passou por dias de pavor, sentimentos de luto, de impotência. Às vezes você pensa, aquela mulher tão forte. Aí no dia do lamento do choro, essa mulher forte, ela vai para os pés de Jesus, ela jejuma, ela chora e ela ora. Amém? Você vê às vezes alguém passando tanta dificuldade na vida, de repente está vitorioso, está de pé de novo, ressuscitou. Aí às vezes você diz, nossa, essa pessoa é tão forte, já está de pé. Aí não sabe que lá nos bastidores, essa mulher orou, ela buscou a Deus, ela recebeu um conselho de Deus, ela executou, ela se ergueu de novo, amém? E você vai se erguer de novo. Eu não sei qual é o luto que você está passando, quais são as ameaças que você está sentindo, mas o Senhor diz que Ele está erguendo essas mulheres em oração e jejum, porque a vitória está chegando. Glória a Deus. Então a notícia ruim chegou aos ouvidos de Esté. E aí a quarta lição é não temer as más notícias. Glória a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 que o pavor repentino chega. E aí o escritor, ele diz assim: mas o Senhor é a minha esperança. Então, existem lições de Deus para nós na vida de Esté que se aplicam a isso. Porque quando chegou as notícias, olha só a provisão, a providência que Esté tomou no capítulo 5. Ela disse assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, eu perecendo pereço. Ou seja, ela corria muito risco no que ela tinha pela frente. E aí talvez você que não conhece a história das rainhas pensa, olha, vida boa, não lava uma louça. Passa por dias de decisões importantes e emoções difíceis também. E eu fiquei lembrando de algo muito interessante, porque nesses dias eu passei por isso, fazendo planos, e o dia mal chegou e eu não pude executar os meus planos. Hoje é que dia? Quinta. Hoje é quarta, gente. Quarta das Preciosas. Amanhã eu ia gravar o clipe, mergulhar na intimidade. Não é possível, porque eu fiquei 2 semanas aí me recuperando da gripe que eu tive. Cancelei. Ainda estou recuperando a pele que foi toda machucada na alergia que eu tive também. Cancelei. Dia 30 eu ia viajar para Natal. Deu tudo errado. Dentro da gripe, problema, um monte de coisa. Não deu certo. E o que Deus está nos ensinando aqui é que esse dia pode chegar, mas o Senhor diz para nós assim: fique em paz. Faz como Esté fez, né? Ela ficou em oração, gente.
buscando estratégia, resposta de Deus para uma situação. E o que eu vejo às vezes, as mulheres, elas não buscam a Deus, elas saem correndo para a amiga e perguntam o que fazer. O que é que você e eu fazemos no dia mau? No dia de notícias difíceis, no dia de uma dificuldade, no dia de um cancelamento de um plano, né? Que às vezes a gente faz plano. Aconteceu com tantas pessoas nos últimos anos, o cancelamento dos planos. Então aqui nesse dia, a rotina de Esther foi diferente. Foi uma rotina de desafio. E eu sei que você e eu, nós enfrentamos desafios e temos que tomar decisões importantes tantas vezes nas nossas vidas. Então para mim foi cancelado algumas coisas que para mim eram importantes, sim, boas de fazer e prazerosas de fazer. Fiquei mais de uma semana sem fazer o programa. Parou tudo. Esther parou tudo. Para jejuar e orar. Para resolver uma situação. Diga para sua irmã, parar não é derrota. Parar pode ser um alinhamento de Deus e revelação para a tua vida. Amém? Porque Ele ainda faz com que tudo isso coopere para o bem daquelas que são chamadas por Deus e têm um propósito no Senhor. Eu disse para uma amiga minha, eu disse, nossa, essas 2 semanas que eu fiquei parada, aconteceram tantas coisas. Aonde aconteceu as coisas se estava tudo parado? Aconteceram coisas novas dentro de mim. Diga assim, dentro de mim. Tudo começa dentro de mim para depois ser externado. E o Senhor me tratou de uma forma linda no momento em que eu estava onde? Na minha casa. Cuidando da minha casa. Aí você olha aquela mulher ativa lá e pensa que é derrota ficar cuidando da casa. E aí o Senhor ministrou coisas tão lindas no meu coração. Me deu tanta paz. Me deu uma calmaria, uma coisa nova, uma visão diferente, uma maturidade. Deus ainda faz que o seu processo coopere para você e eu amadurecermos. Amém? Então isso tudo, Deus entende, Deus faz com que tudo fique muito bom. Vai entender. Aí o que aconteceu, gente? De tarde eu fiquei meditando e ficou muito forte no meu coração. Um tempo tão lindo. Foi antes de conhecer Ednardo. Eu lembro que eu ficava ali no... Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Alguém é solteira? Ó, tem um... Sadraque levantou a mão ali. Jonathan tá namorando. Quem mais? Tânia. Ixi, Gerlane. Gente, entrou uma amiga nossa aqui. Ela veio aqui no programa Manhã Preciosa. Ela foi saindo e ela disse, ai meu Deus, eu tô vendo aqui tanto casamento nessa igreja. Aí eu disse, eu tô vendo um tapete vermelho. Eu quero realizar muitos casamentos aqui com a Ednardo. Eu senti assim uma nuvem de Deus sobre nós. Ela disse, passa o céu, passa a terra. Vai ter casamento aí. Aí eu disse, nossa. Aí já comecei a lembrar dos nomes. Fulano. Eu disse, Jesus, vai ser lindo. Jesus, vamos decorar a igreja. Vamos vestir essas mulheres de noiva. Esses homens com paletó. Fazer uma festa bem linda. A comida vai ser linda. Foi uma festa essa profecia aqui dentro da igreja. Gente, vocês não sabem. A gente faz o programa Manhã Preciosa e traz os convidados. Eu amo receber os convidados. É Pentecoste do céu, os bastidores desse Manhã Preciosa. Eu acho que eu vou fazer a gravação dos bastidores aqui. Não esqueci isso. E eu fiquei lembrando quando eu era solteira e nisso aqui tudo. Sabe por que eu fiquei lembrando nessa história de Esther? Porque quando eu estava ali no meu quartinho, que eu morava ali ao lado da Girlene... Eu morava ali no meu quartinho, esse quarto era um único quarto. É um vão único, né, Girlene? Não tinha divisória de paredes. Esse quarto era minha sala, meu banheiro, minha casa. Não, o banheiro eu usava de Girlene. E eu lembro que nessa época, eu queria reformar aquele lugar. E deixar ele lindo. Eu ficava, Jesus, eu peguei tanto amor por este lugar. Eu tinha ali uma cama de casal e eu dormia sozinha. Quem dorme sozinha? E eu tinha ali um rack e uma TV daquelas de tubão, assim, compridona para trás, né? Que hoje não existe mais. Mas eu achava chique demais, aquela TV era grande, assim. Passava as madrugadas ali. E tinha uma geladeira, não tinha fogão. Comia comida de Girlene, glória a Deus. Minha madrasta. E aí o que aconteceu na época? Que eu ficava ali, olhando aquele ambiente, e era tão simples, mas eu tinha uma gratidão, um amor tão grande de Deus me dar aquele cantinho, aquele teto. Mesmo nas minhas amarguras, nas minhas tristezas que Deus estava curando,
Aquele ambiente eu tinha uma gratidão tão grande. Me sentia muito especial de Deus ter me dado aquele lugar, que era um terreno de meu pai, onde ele construiu a antiga rádio que ele tinha, né? E Girlene tinha casa ali do lado. Girlene é ex-mulher de meu pai. E a gente tem essa amizade linda, até hoje. E eu estava ali naquele quarto, e eu dizia, eu vou reformar tudo, Jesus, aqui. Vou reformar. O Senhor vai me dando dinheirinho de pouquinho. Eu compro um negocinho, pinto a parede. Eu pensava em modernizar tudo. Sem pressa, não tinha ansiedade, não. Tudo tranquilo, estava tudo lindo, tranquilo. Gente, quando eu disse isso para Jesus, Jesus falou assim, você não vai tocar em nada. Por que, Senhor? Eu acho tão bom aqui. Por quê? O Senhor disse, eu estou prestes a te tirar daqui. E você vai ser como uma rainha. E Deus me comparava, sério, eu digo com toda humildade e simplicidade. E nisso vai ter um ensinamento para você também. E Deus me dizia, você vai ser como uma rainha. Eu disse, Esther? Aí Deus disse, eu vou te colocar num lar para você governar. E vou te dar coisas para você dominar. E vou te dar um casamento. E eu dizia, o que mais? Ele disse, abra o livro de Ruth. O seu marido é um Boaz. Um homem mais velho com uma vida já equilibrada. A Bíblia diz que Boaz tinha posses de terras. E sabia o que ele estava fazendo. Não era menino. Ele era um homem muito sério. Você vê pelo tratamento dele com Ruth. Pelo respeito dele com Ruth. A honra que ele dá àquela mulher. Pelos atos dela. Ele reconhece ela como mulher. Ele diz, tu és mulher virtuosa. Está afamada em todo Israel. Pelo bem que você tem feito à sua sogra. E ele trata ela com muito zelo. E ali eu disse, rainha. E Deus mostrava tantas músicas que falavam de Esther na época e de Ruth, e eu ficava escutando, e Deus ministrava no meu coração muitas coisas acerca disso, me amadurecendo. Eis que, de repente, chega Ednardo na minha vida. Um homem de muitas posses, verdade, gente, muitas posses. E eu ia passando no bairro Nova Betânia, antes de conhecer Ednardo. Nova Betânia é o bairro mais elegante de Mossoró, não é verdade? Quem conhece? Eu ia passando Nova Betânia e o Senhor me disse, você vai morar aqui? Eu disse, não quero ir embora dessa cidade nojenta que só me teve tristeza. Eu estou humilhada aqui, eu estou amargurada. Deus disse, não, você vai morar aqui. Eu disse, eu não quero. Eu bem bruta. Aí fui bruta mesmo, gente. Aí Jesus é tão piedoso que não me tirou a vida naquela hora, né? Eu estava muito arrasada. E ali passou pouco tempo. Conhecia Ednardo, né? E Girlene disse, este é o homem que Deus tem para você. Primeira vez que eu fui lanchar com Ednardo, eu levei quem? Muito romântica. Eu disse, eu não vou sozinha com esse homem lanchar, não. Vem comigo, Girlene. Girlene foi lá para sair de Nova Betânia. E Girlene disse, aí Girlene tomando o suco. Aí Girlene assim, ó, tomando suquinho assim. Eu aqui, Ednardo assim. Aí Girlene olhando para mim, olhando para Ednardo. Falava nada, e Ednardo contando muitas coisas. Ela fazia. Não dá, lembra? Ela fez assim. Cuspiu o suco de tanto rir. Que foi, Girlene? Ela disse, chegar em casa eu te conto. Parecia quem? Ruth Noemi. Quando chegou em casa, Girlene disse, aquele é o homem que Deus disse que vai te dar. É um homem maduro. Largue qualquer embaraço. Eu estava conhecendo uma pessoa, um jovem. Não tem problema, gente, você casar com um jovem. Qual é o problema? Não tem nada. Eu não vejo problema nenhum. Mas ela estava falando da vontade de Deus. E o Senhor fez todo um desenrolar. E na primeira semana, Ele me pediu em casamento. Ele se ajoelhou. Porque eu disse, Senhor, sério, eu disse isso para Deus. Senhor, eu queria que o homem que o Senhor escolheu para mim se ajoelhasse e me pedisse casamento. Eu acho tão lindo. Ele se ajoelhou no meio da praça, na frente de todo mundo. Lá na Praça da Convivência. Era bem cheia, não era? Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu fiquei muito assustada. Cuidado, a bênção chega, o anjo aparece, você fica assustado. Eu fiquei muito assustada com isso. Na semana seguinte já comprou as alianças e foi tudo assim. De repente casei e estava dentro da casa dos meus sonhos. Mas eu tenho uma coisa no Nova Betânia. Quando ele disse, eu moro no Nova Betânia, eu disse, meu Deus, é ele mesmo. Aí ele construía algumas coisas, ele sempre trabalhou muito, se esforçou muito. Então, Ednardo tem vários apartamentos. Quando eu conheci ele já tinha 10 apartamentos, tinha empresa. Era uma pessoa com a vida resolvida. Nem por isso tudo é fácil, amém?
Mas o que eu quero dizer com isso é sobre a rainha Esther. Mesmo o Senhor me dizendo que ia me posicionar num lugar, que eu ia me sentir assim, né? Chegou lá, a casa era exatamente como eu tinha orado a Deus. A casa era exatamente. A minha primeira pastora, a Fátima Dantas, que vocês conhecem, que ela vai vir dar a palestra da autoestima. Quando ela foi nos visitar lá, ela disse: Márcia, esse homem igualzinho que você falava antigamente, que você lembra disso? Lembrava não. Ela disse: Márcia, tem varanda. Você lembra que você amava varanda? Você dizia: Fatinho, eu queria uma casa com varanda. Eu disse: lembrava não. Às vezes Deus te dá. Deus, se você já está dentro da bênção, não está vendo. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Quando eu cheguei naquele lugar que tinha aquela casa, eu digo de todo o coração, a gente não é apegada a nada disso, mas a gente reconhece as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando eu cheguei naquele lugar, Deus me fez lembrar do que Ele tinha me prometido. Ele disse: lembra, filha, eu te disse que eu ia fazer assim. Agora você já está aqui. Mas junto com isso, com tudo que eu via, que o Senhor já tinha me posicionado, já tinha organizado a minha vida, eu ganhei responsabilidades. Eu ganhei um ministério. Antes eu não tinha. Quando Ele me conheceu, eu não tinha. O ministério ainda estava começando de louvor. Ganhei muitas responsabilidades no reino. Apresentando um programa de TV, foi muito rápido, tudo rápido. Dirigindo culto na penitenciária, foi tudo muito rápido. Liderando conjunto de mulheres galega. Foram vários processos. Liderando o Pocinho de Jacó, foram vários processos. Tudo aconteceu muito rápido. Em cerca de 2 anos, mais ou menos, aconteceram muitas coisas. Então, quando Deus te diz que vai te posicionar em lugar e vai te dar coisas para você governar, você vai ter que ter responsabilidades. Eu errei muito. Principalmente com o meu lar. Porque eu pensava que a obra de Deus era lá fora. Ou engano das mulheres, né? Quem já errou assim? Você pensa que a obra de Deus só é lá fora. A obra de Deus é o teu lar, o teu marido, os teus filhos, né? Tua casa. E ainda estou aprendendo até hoje. Então, quando Deus te der essas coisas, lembre-se que haverá processos e dias difíceis. Eu passei muitos dias difíceis. Não foi porque Deus me fez ali, falou: filha, eu vou te posicionar assim. Eu entrei na terra da promessa. Mas passei por processos muito dolorosos. Por dias de notícias que causaram pavor, assim como Esther. Notícias que pareciam que os decretos eram de morte em tal área da tua vida. Eu passei por isso já dentro de um lugar que eu parecia que estava sonhando. Que tinha sido o lugar dos meus sonhos. O que eu quero dizer para você? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele disse: tenha bom ânimo. Esther tomou uma atitude de ter um bom ânimo no dia que ela viu que o povo ia perecer. E ela também. E essa é a lição que eu quero deixar aqui para mim e para você. Que quando vier o pavor repentino, Ele é a nossa esperança. Não importa se você é rei, se você é rainha, se você é lá dos bastidores, se você ainda está na terra da amargura ou não. Mas é importante eu e você lembrar que todas as nossas vidas foram encontradas de uma forma imperfeita. E que nós estamos nessa terra e temos que estar preparadas para agir no dia da dificuldade. Amém? Então vamos tirar essa ilusão da nossa cabeça de que a vida da irmã é melhor do que a outra. Que a outra tem mais honra. Que a outra tem um marido melhor assim. Que a outra... Ninguém sabe do bastidor da vida do outro. Esther passou por dias maus. Amém? E ali foi naquele quartinho. E algo muito forte também que Deus me trouxe. Que foi ainda naquele quartinho que eu estava antes de casar. Que Deus me deu uma revelação poderosa para o meu chamado em Deus. Mas quando foi que eu fui executar a revelação? Quando eu já estava lá na terra que Deus prometeu. E diga para onde é que eu fui quando eu me sentia uma Esther. Eu fui pregar na penitenciária. Glória a Deus. Então, sabe o que Deus está falando? Que a autoridade que Ele dá para você, às vezes a posição que Ele te coloca é para abençoar o próximo, não tem como. Ali onde Esther estava, ela foi chamada, posicionada para abençoar o povo judeu, para trazer livramento para quem ia se perder. Então não fique acomodada no seu lugar de rainha, né? De princesa de Deus. Talvez você diz assim: Márcia, mas Deus não cumpriu nada disso ainda na minha vida, né? Mas calma. Tanto antes quanto depois Ele é Deus. E tanto antes quanto depois, o dia mau pode chegar e você vai se posicionar como uma mulher de fé. Amém?
E dentro daquele quartinho que eu estava, Deus hoje de tarde me trouxe a memória para eu contar isso aqui para vocês, porque eu sei que Deus está dando direções para essas mulheres para este tempo específico, amém? Dentro daquele quartinho, Deus me fez uma surpresa uma vez. Eu tinha acabado de chegar do Pocinho de Jacó, da oração do meio-dia, e eu peguei um CD, na época tinha CD, tinha um DVD lá, e eu coloquei e botei para tocar uma música. Quando eu coloquei para tocar a música, dentro do meu quarto apareceram umas 20 mulheres, apareceram diante de mim. E o Senhor dizia: você está dentro da penitenciária. Eu dizia: quem são essas mulheres? Quem já viu filme ou reportagens que fala que estão desenvolvendo hologramas? Já viram? Quem sabe o que é holograma? É uma forma 3D, né? Que parece que a pessoa está ali, mas se você tocar, é só uma forma, eu não sei descrever bem, mas eram como hologramas as mulheres. Eu via elas, o rostinho delas, e elas todas choravam muito, choravam muito, porque a música estava dizendo: Deus mudou a minha vida e vai mudar a sua história. E Deus dizia: você vai chegar lá e cantar essa música. Eu dizia: como? Nem cantar eu sei, nem voz eu tenho, e nem sei como chegar lá, e nem sei que lugar é esse. É uma penitenciária. O louvor tocou, eu chorava muito, as mulheres choravam muito, eu comecei a cantar, a minha voz já ficou diferente, e a visão sumiu. Naquele lugar, depois que eu casei, Deus criou um caminho, eu fui convidada para ir até aquelas mulheres, glória a Deus. Deus me colocou lá no programa Novo Tempo, e eu fui convidada para ir lá, filmar, fazer uma reportagem de um culto que ia acontecer lá com a Alexandra Nascimento. Quem conhece? A Alexandra Nascimento é uma benção pregadora do Pocinho de Jacó. Ela me chamou e eu fui. Tem até essa mensagem lá no YouTube. Esse vídeo. Quando eu chego lá, eu fui para quê? Para filmar, para gravar e entrevistar. Quando eu chego lá com a câmera, o rapaz que ia louvar disse: não, hoje quem vai louvar é Márcia. Eu disse: louvar o quê? Ele disse: você conhece aquela música da Ilane Martins? Ela é bem conhecida, você é bem assim. Eu disse: conheço. A música que eu cantei dentro do meu quarto. Não force as portas, Deus vai abrir as portas para você entrar, amém? Porém você vai ser corajosa, ousada, e você vai fazer o que Deus mandou você fazer. E eu lembrei da visão e eu disse: Senhor, essa área de sol da delegacia, da penitenciária, é igualzinho o tamanho do meu quarto. E lá estavam elas. Que cenário diferente. Eu já estava casada no lugar da terra da promessa. Eu estava num lugar muito confortável, mas fui na penitenciária fazer a obra de Deus. Entende? Então vamos tirar de nós aquela ideia de que a autoridade que Deus dá é só para você ficar no trono, né? Vai fazer o que Deus manda em nome de Jesus, amém? Porque Ele te revela o propósito dEle. E ali aquele som tocou, o menino colocou a música e eu comecei a cantar. E Deus mandou trazer essa música aqui hoje, amém? Porque tem mulheres aqui também precisando. E eu quero cantar essa canção em nome de Jesus. Você que sabe também vai louvar. Deus vai te posicionar em lugares que você vai ser voz de libertação para alguém. Naquela tarde, a maioria das mulheres confessaram o nome de Jesus. Debaixo de palavra de Deus que foi ministrada ali, de louvores, a glória do Senhor estava naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Esther, ainda posicionada naquele lugar muito confortável, ela teve que tomar uma decisão de jejuar e orar. Esther não fez isso sozinha. Ela disse: convoque o povo para fazer comigo. Eu não fui lá naquela obra fazer sozinha. Lá tinha uma equipe nos ajudando. Então não vamos ser egoístas. Alguém vai se posicionar conosco para fazer a obra de Deus juntas. Amém? Deus falou muito claro isso no meu coração. E esta é a 5ª lição que eu trouxe. Precisamos uns dos outros e temos que incluir as pessoas certas. As que não colaboram, as que contaminam, as que falam mal, as que não estão de acordo.
Não, mas Deus tem pessoas com o coração concordante para acrescentar na tua obra em Deus. Você, Esther de Deus, que Deus tem dado autoridade em territórios, amém? Eu quero cantar essa canção em nome de Jesus. Quem conhece essa música tão linda, né? No ano de 2012, o Brasil inteiro, em todos os presídios, as mulheres cantavam essas canções. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam. Aquelas mulheres estavam com as vidas destruídas. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar. O medo, a dor e essa Deus vai te levar aos perdidos, mulher, para você liberar essas palavras. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você, também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus Ele vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar a todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ela estava caída, derrotada, hoje está de pé, está fortificada. E você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. O hino da vitória, porque Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, você vai declarar essas palavras sobre muitas vidas, querida, porque você é mais que vencedor. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu. E aí você chega lá e canta. Por que você não tem cantado as músicas que Deus tem colocado no teu coração para liberar para alguém? Ele mudou a minha vida. Também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você, também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Ele vai te arrancar, ó, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar a todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E você vai ver, eles vão olhar e vão dizer assim, ó: como é que isso pode acontecer? Ela estava caída, derrotada, hoje está de pé, está fortificada. E você vai cantar. Você vai cantar. Você vai cantar. Sim, o hino da vitória. E você diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu. Nós declaramos, Deus, sobre os perdidos, Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o Senhor. Oh, Ele está preparando mulheres para as visões que Ele vai entregar para vocês. Direções específicas em lugares que Ele preparou para você pisar lá. Você é um vencedor. E você vai declarar: você é um vencedor. Sim. Você é um vencedor. Amém? Glória a Deus.
Cheguei lá, ministrei. Depois desse dia as portas se escancararam. Aí eu pensei que era só aquele dia. Às vezes a visão é só um passo, tá? Para depois você prosseguir. Continuei 1 ano e meio indo lá dirigir cultos. Deus me entregou uma porta aberta para eu ir livremente durante mais de 1 ano e meio. Francisca esteve lá com a gente ministrando dança, Dinato, meu pai Chico Chagas, Jossanete. Acho que Sadraque tem foto aí, né, Sadraque? Daquele dia, né? Aqui, eu e Jossanete. Jossanete ia muito comigo, com o papai também. Que é uma moça que estava lá. Aqui é a agente penitenciária Givanete. Através dela que o Senhor abriu essa porta lá para nós. A mulher de Deus também, a mulher crente. Que sempre me convidava. Ela, Márcia, vamos abrir os cultos aqui. Você vem, eu venho. Ficamos indo. Sempre levava quem? As ajudadoras iam com a gente. Meu pai sempre disposto. A gente levou o ministério de dança, de louvor para lá. E as mulheres ficavam aqui atrás das grades. E outras do semiaberto ficavam ao nosso redor. Aquilo que eu pensei que era a visão de um dia, Deus transformou em 1 ano e meio. Qual é a visão que Deus tem te dado? Que eu e você, mulheres, nos posicionemos. Isso é sim, Deus dá para nós lugares de governo, onde nós vamos tomar atitudes e vamos libertar os cativos, amém? Muito lindo. Esse dia também foi um dia que a gente levou um pastor, Claudemir, e elas estavam lá. Ele ministrando, as mulheres manifestando demônios, mulheres vomitando, mulheres confessando Jesus, mulheres chorando, umas abraçando com as outras. É coisa tremenda. Tinha dias que eu ia, que os cultos, as mulheres tinham tanta sede que parece que arrancava de nós revelação. Às vezes a gente chega na igreja e não vê essa sede, essa adoração. O que é isso? Meu Deus. E naquele lugar eu lembro que teve uma sala que eu fui, no dia que eles liberaram para a gente visitar as grades, lá mais para dentro, que eu passei numa grade, Deus disse, para aqui. Aí o pastor que estava ministrando nas grades, eu só levei ele falou assim, Deus disse que aqui é você, Márcia, para ministrar. E eu sentia a presença de Deus tão forte, e Deus dizia assim, diga para elas o que você está vendo. E eu via sobre a cabeça de cada mulher um nome. Deus dizia, aquela é uma enfermeira, aquela é uma pastora, aquela é uma professora, aquela é uma mãe de família. Deus dizia para dizer, diga a elas que existem promessas, existem projetos que eu tenho para liberar sobre a vida delas nessa tarde, que elas digam sim para os meus projetos. E um grande derramamento de Deus aconteceu naquela tarde. Deus te fazer ver as coisas como os outros não veem. Amém? Então, essa mulher que Deus levanta, que é eu, é você, mulher, essa mulher, ela também vai servir, orar, jejuar e clamar por um povo que precisa de salvação. Onde existem lugares de decretos de morte, você, como a rainha Esther, através de estratégia, de bênção de Deus, vai liberar palavras de vida. Amém? Glória a Deus. E ali, então, eu quero aqui recapitular as coisas que nós aprendemos nas lições de Esther de hoje, né? Recapitular aqui para nós. Uma história imperfeita, mas chamada por Deus. Uma rainha que tem propósito de vida e de uma história que Deus escreveu. Confiança nos dias de decreto de mal. Ainda que os seus planos sejam frustrados, você viverá os planos dele. Amém? A notícia de Esther, que disse, nós vimos para não temer ao receber as notícias. E a última que nós vimos é que Esther, ela convocou um povo para jejuar com ela. Inclusive aqui ela pediu, não comais nem bebais. E ela também disse, orem por mim. Líder precisa de oração. Líder não é feito de aço, mas ele manifesta o poder de Deus em revelação e ação. Amém? Então, ela não caminhou sozinha. A sua história inclui pessoas que vão te apoiar no projeto de Deus, vão orar por você, vão também te amar. Outras vão te odiar. Amém? Diga, vão odiar. Verdade. Mas Deus tem pessoas para te dar um reforço, um apoio espiritual, em nome de Jesus. E eu quero nessa hora orar por você. Vamos ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Acerca disso que nós falamos aqui. Feche os teus olhos, eu quero orar, Pai. O Senhor nessa noite ministrou sobre essas vidas tão lindas, Pai.
que realmente o Senhor tem revelação para ser derramada sobre essas vidas e nós cremos nisso. E nós desde já declaramos sobre elas toda sorte de bênçãos, que elas recebam do Senhor as revelações, que elas estejam, Senhor, crendo, quando elas verem também que elas tomem as atitudes a serem tomadas em nome de Jesus, que elas nunca fiquem questionando as suas histórias imperfeitas, mas que elas vivam um projeto de Deus, caminhando no temor do Senhor e recebendo de Deus e do alto céu a recompensa. Aleluia, glória a Deus.